Então tá, olá pessoal. Ah, o vídeo é sobre liberdade, tá? Então primeiro a gente tem que entender o conceito, né? Entender o que seria então a descrição de liberdade. Então a liberdade é uma condição daquele que é livre, nesse sentido, né? É uma capacidade aí de agir por si próprio, uma autodeterminação, uma independência, uma autonomia e por aí segue, né? Então a história desse conceito ele perpassa os estudos de épocas e vários pensadores registram a interpretação de doutrinas sociais nesse sentido muito variadas. Podemos fazer, né, de início assim uma distinção entre o que convencionou-se chamar de concepção negativa e positiva da liberdade. Tá? Então, nesse sentido, negativo, liberdade significa aí a ausência de restrições ou de interferência. Já no sentido positivo da liberdade, significa a posse de direitos, então, implicando o estabelecimento de um amplo âmbito de direitos civis, políticos e sociais, principalmente. Tá? Então, dessa forma, temos que ter a noção, então, que o crescimento da liberdade é concebido como, não com, mas como uma conquista da cidadania. Tá? Então, nesse sentido aí, vamos pegar algumas variáveis aí, né? Então, no sentido político, a liberdade civil ou individual, né? É o exercício de sua cidadania dentro dos limites da lei e respeitando os direitos dos outros. Então, nessa ideia, segundo Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Já em um sentido mais ético, tá? Dentro de um sentido ético propriamente dito, né? Trata-se do direito de escolha pelo indivíduo de seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. E aí Descartes nos traz que a liberdade consiste unicamente em que, ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que o entendimento nos prescreve, agimos de modo a sentir que, em nenhum momento, qualquer força exterior nos constrange. Tá? Então, a liberdade de pensamento, aí, em seu sentido estrito, é inalienável, inquestionável. Reivindicar a liberdade, pensar, significa lutar pela liberdade de exprimir o pensamento. E aí Voltaire ilustra bem essa liberdade. Quando ele vai escrever, ou deixou para nós, então, né? Não estou de acordo com o que você diz, mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. Já Thomas Hobbes, né, afirma que o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas e que pode fazer por sua força e capacidade. Kant diz que ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. Para Jean-Paul Sartre, a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. O homem é nada antes de definir-se como algo, e é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar-se, esgotar a si mesmo. Mas, dentro disso tudo, eu quero recomendar para a leitura um livro. E o livro é A Sociedade do Espetáculo, tá? De 1997, tá? E ele é de Guy Debord. Ao criticar a sociedade de consumo e o mercado, ele afirma que, dentro do livro, né, que a liberdade de escolha é uma liberdade ilusória, pois escolher é sempre optar entre duas ou mais coisas prontas, isto é, pré-determinadas já por outros.
né? Uma sociedade como a capitalista, por exemplo, né? Onde a única liberdade que existe socialmente é a liberdade de escolher qual mercadoria consumir, impede que os indivíduos sejam livres na sua vida cotidiana. Tá? Então, a vida cotidiana aí na sociedade capitalista, segundo Debord, se divide em tempo de trabalho e tempo de lazer. Então, assim, a sociedade da mercadoria faz da passividade, escolher, consumir, a liberdade ilusória que se deve buscar a todo o custo, enquanto que, de fato, como seres ativos aí, práticos, por exemplo, no trabalho, na produção, somos seres não livres. Tá? Então, para terminar aí, vou deixar um questionamento, tá? Para todo mundo pensar. De maneira geral, a liberdade de indivíduos ou grupos, tá? Sugere ou tem a possibilidade de implicar a limitação da liberdade de outros? Será que a liberdade que cada um acredita ter não implica na limitação da liberdade do outro? Então, abraço.